Fala galera, aqui é o professor Igor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de pesquisa operacional. Nessa videoaula nós vamos falar sobre o método simplex tabular. Então o que vem a ser esse simplex tabular, né? É uma forma da gente resolver os nossos modelos matemáticos. Até agora a gente viu como resolver os modelos até com duas variáveis, né? No máximo três, mas já fica complicado através do método gráfico. E com o simplex tabular, a gente vai poder resolver qualquer tamanho de problema com qualquer número de variáveis. É lógico que é um método trabalhoso para se fazer manualmente, mas é importante a gente conhecer alguns conceitos que eles trazem para a gente poder entender o seu funcionamento. Vamos lá. Bem, as formas de solução, né, para resolver os modelos de programação linear, existem diferentes versões do simplex. A gente tem o simplex analítico, que é o mais simples, o simplex tabular, que é o que a gente vai ver, e o simplex na forma matricial, que é uma forma que, quando a gente utiliza alguns softwares, eles usam normalmente o modelo matricial. Isso dá para se fazer na mão também, mas dá muito trabalho, né? É desgastante dependendo do número de variáveis que a gente tiver e do problema. O simplex, né, trabalha com um conjunto de equações. Em geral, o conjunto de restrições é composto por um conjunto de desigualdades. Uma vez que trabalhar com um conjunto de equações é muito mais simples. O primeiro passo consiste em transformar o conjunto de restrições em um conjunto de equações. Então a gente tem aqui, os problemas devem estar na forma padrão. Então a gente já viu na aula passada como que essa forma padrão como é que ela funciona, né? Que a gente tem que ter os problemas de maximizar, as restrições têm que ser do tipo menor ou igual, e as variáveis de decisão elas não podem ser negativas, então não negatividade dessas variáveis. Então nós temos aqui o nosso exemplo. Então a gente expressamos o problema na forma de desigualdades, introduzimos as variáveis de folga não negativas e nós temos aí o nosso problema. Então olha só, aqui nós estamos fazendo o problema na forma aumentada. Como vocês podem ver, a gente adicionou as variáveis x2, x3 e x4 que não fazem parte do nosso problema, né, original, para representar a folga e a gente transformar essas restrições de menor ou igual nesta restrição de igualdade. Então essa variável aqui, ela representa o que falta a x1 para que essa função, essa expressão seja verdadeira. Ela vai assumir essa desigualdade, digamos assim, que tem para transformar numa igualdade. Toda a folga que tiver para chegar nessa constante 4 vai estar dentro dessa variável x3, ok? Então, por exemplo, quando eu falo que é menor ou igual, o x1 ele pode ser 2, né? Se o x1 é igual a 2, o x3 ele vai ter que ser igual a 2 para ser igual a 4. Se o x1, por exemplo, for igual a 1, qual é o valor que o x3 tem que ter? O x3 ele vai ter que ter o complemento para chegar até 4, para a gente poder ter essa função aqui válida. Ó. Então, nesse caso aqui, se o x1 for igual a 1, por exemplo, no exemplo, né, automaticamente o x3 vai ter que ser igual a 3 para que essa expressão seja válida. Então, por isso que eu falo que a gente tem esse nome dessa variável. É uma variável de folga. Ela guarda a folga que falta da desigualdade, né, para que a gente tenha uma equação de igualdade aqui. Beleza? Uma vez introduzidas as variáveis de folga, podemos considerar que um problema de programação linear é representado como um sistema de equações. Em um sistema com m equações, precisamos apenas de m variáveis, podemos atribuir qualquer valor às outras. Podemos calcular facilmente a solução viável para estes sistemas apenas fazendo zero as variáveis do lado direito. Vamos lá. Nós temos aqui o conjunto de soluções, né? Então, quando a gente pega as variáveis não básicas e o valor para essa resposta aqui, nós temos que z igual a 0, x3 igual a 4, né? Porque a gente fez a inversão ali, como vocês podem ver, né? Qual o valor que x3 tem que ter para que menos 1 seja igual a 4, né? Para ser igual a 0. E aqui, no caso, x1 e x2 é igual a 0, né? Considerando que os valores são iguais a 0, né? Lógico aqui. Se a gente considerar esses valores iguais a 0, fazer a substituição, a gente vai achar esses valores aqui
para a nossa primeira solução, que vai ser assim, uma base que a gente vai ter para montar o primeiro quadro do nosso simplex, né? Então a gente tem aqui as variáveis básicas, que elas são as variáveis que nós introduzimos e que a gente, na verdade, tem a solução no momento. E agora nós temos que reescrever os sistemas de equação colocando todas as variáveis do problema do lado esquerdo e as constantes do lado direito. Que aí a gente já escreve o nosso quadro, né, do nosso simplex tabular. Então aqui a gente tem a expressão, a gente tem que colocar, gente, a nossa forma padrão, pegar o nosso problema e transformar nesse modelo. Tá vendo que o Z ele vem para o lado de cá e eu trago a equação para o lado esquerdo e elas ficam aqui, ó, negativas, né, igual a zero. E aqui eu adiciono as nossas variáveis de folga, né? Então nós temos aqui o resultado. Como a gente tem que essas variáveis são as variáveis básicas, né? Que são as soluções que a gente tem, e aqui a gente tem os valores de todas as variáveis, só os coeficientes dela no quadro. Vocês podem ver que o resultado é colocado aqui do lado direito, né? Então a gente pegou esse cara aqui, ó, colocou para cá, né? E todos os coeficientes aqui a gente colocou dentro do quadro. E as variáveis que a gente adicionou, mais o z, que são as variáveis básicas, são adicionadas aqui como processo de solução. E daqui para frente a gente vai trabalhar com esse quadro. Essa daqui é a primeira solução que a gente tem. A primeira solução que a gente tem, então a gente tem z igual a 0, x3 igual a 4, x4 igual a 12, x5 igual a 18. O nosso trabalho aqui dentro do simplex tabular vai ser retirar essas variáveis aqui, que são chamadas de variáveis não básicas, e transformar ela em uma variável não básica aqui embaixo, uma variável básica, desculpa, aqui. Então a gente vai fazer essa transformação, a gente vai ver como que a gente faz isso aí. Então aqui está falando das variáveis não básicas, né? O valor da solução inicial é esse daí, né? Lembrando que as variáveis que não fazem parte aqui da solução básica, elas são consideradas zero. Por isso que x1 e x2 aqui, nesse caso aqui, considerado como zero. A partir do momento que a gente tira uma variável e coloca outra, ela também é considerada como zero. Então, assim, a primeira interação. Existem variáveis não básicas com coeficientes não negativos. A solução pode ser melhorada, então, nesse caso, né? Então, a gente tem aqui variáveis não básicas, a gente tem aqui esses valores que a gente tem que zerar esses valores aqui das variáveis. A gente vai ver como que a gente faz isso agora. Então, assim, procuramos uma nova solução e incrementamos o valor de uma variável não básica enquanto as restrições permitirem. Então, a gente vem cá e verifica qual é a que mais restringe o valor, que é o maior valor, qual que vai entrar na base. Nesse caso, quando a gente fala que essa variável aqui vai entrar na base, é porque essa daqui é o x2, até o momento é que tem o maior coeficiente. Então, a gente vai trabalhar ela primeiro. Então, essa variável vai substituir alguma dessas variáveis aqui, tá? Agora, qual delas vai ser substituída? Aí a gente tem que ver como que a gente vai fazer. Bem, para a gente poder ver qual é a variável que a gente vai substituir aqui do lado aqui como uma variável básica, a gente pega os valores. Ó, tá vendo que eu tenho aqui nessa linha que eu escolhi, após a gente selecionar essa linha, eu vou pegar esse cara aqui e fazer a divisão por esse valor aqui que é o lado direito. Então, por exemplo, 12 dividido por 2 dá 6. 18 dividido por 2 dá 9. Aí a gente vai pegar o menor valor, no caso aqui 6, que esse aqui é o menor valor, e vai fazer a substituição. Essa variável aqui, nesse caso, a gente vai ter que fazer os algebraísmo lógico, vai substituir essa variável aqui como uma variável básica. Então, essa variável vai sair, né? E aquela ali vai entrar na base. E a gente tem esse elemento que é o elemento pivô. Bem, aplicamos operações elementares na linha para reescrever o sistema de equações fazendo a troca proposta entre as variáveis não básicas e básica que foram escolhidas. Então a gente vai pegar e vai fazer esses cálculos aqui, que a gente tem do A0 ao 1, né, as linhas, né? E aqui nós temos o cálculo que ele vai ter que estar fazendo. Então, a gente tem aqui 1, que a gente vai fazer a divisão
Porque o que vai acontecer? A gente vai pegar esse cara aqui e vai fazer uma transformação nele. Primeiro a gente divide toda a linha por esse valor aqui que a gente tem de 2. Então vocês vão ver que esse valor aqui ficou igual a meio, esse valor ficou igual a 12, porque aqui é o valor do pivô da linha que eu estou trabalhando agora nesse momento, ok? Aí a gente pega a linha, né, que a gente tem a linha 2 e divide pelo esse valor que é o valor do pivô. Depois a gente faz a mesma coisa com esse segunda linha. E assim, um detalhe que é importante a gente entender que é o cálculo que a gente está fazendo. Por quê? Somente esse valor aqui ele vai ficar igual a 1 nessa coluna aqui, tá? Nessa novo quadro nosso. Então a gente vai fazer um algebrismo entre essa função que a gente está utilizando como base aqui, né? Que ela está sendo utilizada, que ela vai sair, digamos assim, e as outras linhas. Então como que eu vou fazer? Olha só. Como eu transformei já ela com o valor do 1 aqui, né? Fiz a divisão. Agora, a próxima linha, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que zerar o valor que está nessa coluna. Para mim zerar esse valor, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar ele por menos 2, tá vendo aqui, ó? Por quê? Menos 2 vezes 1, eu vou somar essa linha, que é a 3, tá vendo? Que é exatamente o cálculo que ele está fazendo aqui. A nova linha 3 vai ser igual à linha antiga 3 mais 2 vezes a nova linha 2. Então, aí o que eu vou estar fazendo? Eu estou zerando esse valor. Aí eu repito esse cálculo para todos os itens aqui. O que é zero não adianta, né? Aqui, por exemplo, eu tenho meio. Meio, então, repito o mesmo cálculo. Menos 2 vezes meio, né? Aí vai dar quanto? Aí vai dar menos 1. Aí aqui ele já substitui, porque aqui nesse valor aqui é zero. E aqui ele vai fazer a mesma coisa. Aqui vocês podem ver que a gente pega o valor aqui que eu tenho da linha nova, que é 6, menos 2, né, vezes 6, dá menos 12. Menos 12 mais 18 dá 6, que é o valor que deu aqui embaixo. Então a gente tem que repetir esse cálculo, né? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para essa próxima linha, só que essa próxima linha, como o valor aqui é zero, eu não tenho o que fazer, porque eu já zerei essa linha. Então a nossa intenção é sempre colocar essa linha aqui igual a zero, né? Todos os itens dessa linha tem que estar igual a zero. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui. Qual é o valor que eu tenho que fazer para poder zerar essa linha? Para me zerar essa linha com base nesse algebrismo com essa linha, eu tenho que multiplicar ela por 5, porque 5 vezes o valor dessa linha 2 aqui que eu estou fazendo, mais a linha 0, que é essa daqui aqui de cima, ela vai zerar o valor, entendeu? Então a mesma coisa eu tenho que fazer para todos os itens. Como aqui está zero, aqui está zero, não modifica o valor. Aqui eu ainda tenho o valor, então 5 vezes esse valor, né? Vai dar aqui 5 sobre 2 que está aqui, e a mesma coisa aqui, né? Aqui que está como valor zero, né? Então vai dar 5 vezes 6, 5 vezes 6, 30, que é o valor novo do novo quadro. Então assim, notem que todo o algebrismo que a gente faz é com essa linha aqui, né? Aí a gente tem que pegar essa linha com base no pivô e deixar apenas o valor com 1 aqui. O restante eu tenho que zerar esses valores. Então eu tenho que achar um valor tal que eu somado ou feito o algebrismo com esse 1 aqui, eu tenho que zerar esses valores dessa coluna aqui. Agora, para mim poder zerar esses valores, eu tenho que repetir o algebrismo para todos os valores. Vocês notam que quando a gente faz isso, os valores, por exemplo, o Z aqui já mudou o valor, o Z já está com o valor de 30. Aí, como a gente pegou o X2 e está fazendo esse X2 para cá, a gente vai jogar esse X2 para essa coluna aqui. Então, nesse caso aqui, o X2 aqui eu já achei o valor dele, que é igual a 6. Ah, qual é o valor, por exemplo, de X1? O X1 eu ainda não achei, o X1 por enquanto está zero. Então, o ponto que a gente achou é o ponto que vai ser o x2 ele vai ser igual a 6, o x1 igual a 0 e o valor da função objetiva igual a 30. Quais os valores das folgas, por exemplo, de x4? x4 é igual a 0, x3 é igual a 4 e x1 igual a 6. Então a gente achou os valores das folgas, ok? Vamos lá.
E aí a gente tem a segunda iteração, que ainda existem variáveis não básicas com coeficientes não negativos. A solução ainda pode ser melhorada. Como a gente pode ver, a gente tem ainda nossa solução aqui, que é esse menos 3 aqui, que eu tenho que retirar ele, certo? Como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai fazer a retirada desse cara. A solução agora, nesse momento, né, só para a gente esclarecer, nesse caso, ó, o x1 ele está igual a 0, o x2 igual a 6, o x3 igual a 4, o x4 igual a 0 e o x5 igual a 0. E nesse caso aqui, nós temos o valor de z igual a 30, tá vendo? Está aqui o valor de 30. Ó, a gente pode ver, o x3 aqui, ó, é igual a 4, né? O x2 ele está igual a 6 e o x5, né, ele está igual a 6. E esses valores que não estão inclusos aqui, eles sempre vão ser igual a 0. Tá? Então essa daí é a nossa primeira solução, quer dizer, a gente partiu de um ponto dentro do nosso, digamos assim, do nosso conjunto de solução e partiu para um outro ponto, que é outro ponto de interseção dentro das restrições. Então agora nós procuramos uma nova solução, incrementamos o valor de uma variável não básica enquanto as restrições permitam. Esse daí vai ser a solução que a gente vai pegar agora, né? Porque ela vai entrar na base e a gente vai descobrir qual que vai ter que sair da base, né? A gente pode ver aqui que x5 vai sair da base, né? Porque é a que tem o menor valor. E a gente vai usar esse elemento como pivô. Aplicamos operações elementares na linha para reescrever do sistema de equações, fazendo a troca entre as variáveis não básicas e básicas escolhidas. E aí a gente vai ter esse resultado aqui. A gente tem o x3, vamos lá fazer agora. Como a gente já selecionou o item que vai entrar e vai sair na base, vamos fazer primeiro a primeira linha aqui embaixo, que a gente divide tudo por 3. Vocês lembram que a gente fez isso? Ó? A gente vai dividir toda essa linha aqui, né? Toda a linha a gente divide pela linha que a gente tem, no nosso caso, do pivô, que é 3. Então, dividindo por 3 aqui vai dar 1, aqui 0, 0, aqui dá menos 1 terço e aqui vai dar 2. Ok? Então, olha, vocês podem ver que, inclusive, aqui a gente já fez até a troca, né? Já foi feita até a troca. No caso, ó, o x1, que aqui vai entrar na base, já entrou. Então, se a gente quiser saber qual é o valor do x1, o x1 agora é 2, tá? Aí a gente vai ter que descobrir se os outros valores aqui vão alterar das outras variáveis. x2, a gente não vai mexer, porque o x2 aqui, nessa coluna aqui está zerado, então não vou fazer nada, já está tudo certo, né? Aqui, nesse caso, a gente já faz uma pequena alteração, porque eu tenho que multiplicar por menos 1. Então, eu multiplico por menos 1 e eu já saio fazendo todo o cálculo, né? Com base sempre nesse valor aqui dessa nova linha, né? Então, eu vou multiplicar essa linha por menos 1 e vou somar ela à nova linha, que é a linha antiga aqui de cima, né? E o resultado que eu tenho, por exemplo, multiplicando por menos 1 aquele valor lá embaixo de 2, ou menos 2, mais 4 dá 2. Ele já achou o valor de x3. Então, olha só que legal. Eu já tenho aqui o resultado do ponto x3 e do ponto x1. O x3 vai ser igual a 2 e o x1 igual a 2. Agora só falta a gente achar o valor de z. O valor de z vai ser 36. Por quê? Para mim zerar o valor lá, eu tenho que multiplicar por 3, mas multiplicar por 3 reduzindo com base nesse cara aqui. Então, 3 vezes 2, 6, 6 mais 30, 36. Já achei o valor. Como a gente não tem mais nenhuma variável dessa daqui zerada, nesse caso aqui o sistema já está pronto, a gente já tem a solução. A gente tem aqui variáveis não básicas, né, coeficientes positivos, nossa solução ótima. Esse daí é o nosso resultado. Então a gente tem que sempre pegar as variáveis, botar no quadro do simplex. A gente tem que lembrar que a gente tem que colocar na forma padrão antes, né? E seguir esses passos para poder estar fazendo o simplex no formato tabular. E sempre fazendo o algebrismo com a linha que a gente, digamos assim, qual a linha que vai entrar, né, da variável que vai sair, e qual a coluna da variável que vai entrar como variável básica.
tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido entender o método. Se ficarem com alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, tá? Um forte abraço e até a próxima aula.